Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, graças a Deus. O tema de hoje é um pouco complexo, é difícil de entender, mas eu espero que você tenha algum entendimento do que eu vou trazer aqui do meu ponto de vista, né? Deixando bem claro isso. E é sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Quem são essas duas testemunhas? Elas já vieram? Elas estão entre nós? Foi no passado? Vão vir ainda? Quem são, né? E quando isso vai ocorrer? Então vamos lá, para o vídeo não ficar longo, eu vou trazer apenas 3 leituras da Bíblia, né? Sobre as duas testemunhas, primeiramente, né? E depois eu vou fazer algumas comparações aqui. Então vamos lá, para o vídeo não ficar longo. A primeira leitura é Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14. Me acompanhe. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Então veja só, já começa dizendo que é num tempo em que o templo está erguido. Por isso que muitos estudiosos aí do Apocalipse, eles falam que ainda vai ser construído o terceiro templo. Porque também aqui fala das duas testemunhas que o templo ele vai estar construído nesta época da profecia, né? O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. E como eu já trouxe aqui em outro vídeo, a guerra de Jerusalém, ela durou entre 67 até 73. Foram 7 anos a guerra de Jerusalém. A guerra dos judeus contra os romanos. Os judeus eles resistiram do ano 63 até o ano 70. Em meados do ano 70, o Império Romano conseguiu derrubar o portão e invadir a cidade. E tomou a cidade, e a guerra ainda continuou do ano 70 até o ano 73. Foram mais 3 anos e meio de guerra. Então esses são gentios que iam calcar a cidade aos pés. Está aqui no Apocalipse 11. Você tem que fazer a ligação dos fatos. Mas encobrirei as minhas duas testemunhas vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. A profecia das testemunhas, ela acontece antes, elas iam avisar que aquilo ia acontecer. Esse é o meu ponto de vista, tá? É a minha reflexão em relação a essa profecia. Eu peço muito a Deus que Ele me mostre a verdade. Eu não quero trazer aqui confusão para as pessoas, eu quero trazer a verdade, que eu chegue ao entendimento da verdade da palavra dEle, para que eu possa passar para alguém, né? São eles as duas oliveiras e os dois candelabros, que se mantêm diante do Senhor da terra. Agora veja aqui, ó. As duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Aqui não está falando de Yahushua, de Cristo, nem de Deus. O Senhor da terra é Satanás. Porque até que Cristo volte, ele é o príncipe deste mundo. O próprio Cristo falou isso. Que ele ia para os céus e vinha o príncipe deste mundo e ele não tem nada nele. E próprio Satanás, quando ele está tentando Cristo, ele leva Cristo no monte mais alto e fala assim para Cristo, olha todo o meu reino, se te prostrares diante de mim eu te darei tudo isto. Então o Senhor da terra é Satanás, não confunda, que aqui está falando de Cristo. Mais para frente aqui vai falar de outro Senhor, aí sim está falando de Cristo. Primeiro ele está falando aqui, ó, são eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra sempre que quiserem, com toda a sorte de flagelos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E os seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Entendeu? Então, onde que o seu aqui já não fala mais do Senhor da terra, onde o seu Senhor, o Senhor deles, das testemunhas, foi crucificado, onde Cristo foi crucificado, Yerusalém, Jerusalém. Então, as duas testemunhas, elas vão estar pregando a profecia lá, são as únicas que se mantêm diante do Senhor da terra, que não fugiram, que ficaram, e elas vão ser mortas lá, onde Jesus foi crucificado, Yahushua, em Jerusalém. Se chama espiritualmente Sodoma e Gomorra. Por quê? Jesus, Yahushua, quando ele veio em Jerusalém, ele veio para derrubar a máscara da hipocrisia e da podridão dos fariseus da época. Porque espiritualmente Jerusalém estava corrompida. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Mas, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou, puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viram. Aqueles que os viram não são todos. Você entende? É um grupo ali de pessoas seletas que estava no momento.
ouviram uma forte voz do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória a Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobrevém a terceira. Então vejam só, ao meu ponto de vista, dos 14 apóstolos, só teve 2 que morreu por perseguição em Jerusalém, Jerusalém. Aí você fala que eu estou ficando louco. Como assim dos 14 apóstolos? Eu vou lhe explicar aqui. Eram 12 apóstolos. Um traiu Jesus, Yehoshua, que era Judas. Se tornou aí 11. Depois eles escolhem outro apóstolo. E Judas morreu lá também, em Jerusalém, se não me falha a memória. Só que se matou, né? Tirou a própria vida, não foi perseguido. Aí ficou 11, um já foi. Aí eles escolheram outro, tiraram sorte, né? Eu esqueci agora se é Dídimo, não lembro agora. Quem é o que assume o lugar de Judas. Então volta a ser 12 de novo. E depois vem Paulo, que foi escolhido por Cristo como apóstolo quando ele já estava perseguindo os 12. Então Paulo é um 13º, com Judas 14. Judas foi o traidor. Então, de todos esses, só 2 ficaram ali em Jerusalém, pregaram ali e morreram martirizados ali. Os 2 Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. Você pode pesquisar no Google aí, você vai ver que eu não estou aqui falando coisa da minha cabeça. Só os 2 Tiagos morreram em Jerusalém. Os outros morreram ao redor da região lá do Oriente, né? Agora, a gente vai ler aqui em Mateus capítulo 17. Por quê? Porque muitos estudiosos aí, eles falam que é Elias e Enoque, porque fala que eles não provaram a morte e não sei o quê. Eles têm as teorias deles, né? Mas eu vou te dizer, Elias, ele tem que vir. Ele tem que vir. Só que ele já veio. Eu vou te dizer, ó. Vamos lá, Mateus 17, do 1 até o 13. Mateus 17, do 1 ao 13. 6 dias depois, Yehoshua tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença dele. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Olha que maravilha. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Yehoshua aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Yehoshua. E quando desciam, Yehoshua lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Eu vou ir lá na leitura onde fala isso, tá? Mas primeiro vamos ver aqui. E Yehoshua respondeu: Elias, de fato, deve voltar e estabelecer todas as coisas. Isso já, ele está dizendo que ele deve voltar e estabelecer todas as coisas. Mas quando já tiver que estabelecer, como também uma autoridade que vai reinar com Cristo. Mas eu vos digo que Elias já veio. Aí agora ele fala da profecia do Velho Testamento, que é do livro de Malaquias, e eu vou ler. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele o quanto quiseram, do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Então Elias, ele já veio como João Batista. Preparou o caminho para Cristo. Ele não vai vir de novo. Cristo fala que quando ele vier é para estabelecer todas as coisas. Quando o reino for se formar, ele vai vir com Cristo já, com o corpo governante. Você entende? Então as 2 testemunhas, no meu ponto de vista, não é Elias e Enoque. Para mim são os 2 Tiagos que já vieram. Agora eu vou ler Malaquias. Aqui na Bíblia Católica é Malaquias capítulo 3, versículos 23 e 24. Na Bíblia Evangélica é Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Porque na Bíblia Católica eles colocaram o capítulo 4 no capítulo 3. Fizeram um capítulo só. Já na Bíblia Evangélica tem um capítulo menor, o 4. Vamos lá ver o que diz aqui. Vou ler a partir do 22. Malaquias 3, do 22 ao 24. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Você consegue compreender agora? Elias ele já veio como João Batista, as 2 testemunhas
vão morrer lá em Jerusalém, ou já morreram, no meu ponto de vista foram os 2 Tiagos, você pode pesquisar, foram os únicos que foram martirizados em Jerusalém, onde o seu Senhor foi crucificado. E o templo ali, no início do Apocalipse 11, fala que ele tem que medir o templo ainda está lá. Primeiro eles vêm pregar, depois acontece. Então veja, a Bíblia não fala que as duas vão estar juntas, morrer juntas, né? Só fala que elas vão pregar, vão ter o poder, as duas têm o mesmo poder, não vão deixar ser enterradas, vão ficar lá expostas, né? Os cadáveres deles, depois eles vão ter um sopro de vida, né? Aí fala que esse Tiago está numa basílica lá na Espanha, que eu esqueci até o nome agora, os cadáveres dele, onde foi levantada uma basílica católica lá, e os corpos deles estão lá. Eu não posso dizer nada, eu não estava lá na época para ver, né? Mas isso é o que eu acredito, eu deixo bem claro aqui, é o meu ponto de vista em relação à profecia. Eu estudo muito, eu leio muito, eu peço muito em oração a Deus, Espírito Santo, para entender, para compreender e trazer aqui para vocês a verdade. Não estou dizendo que eu estou certo ou que eu sou merecedor do Espírito Santo para conhecer de verdade aqui o que a profecia e Deus quer nos passar através dos seus profetas. Mas o que eu cheguei ao meu entendimento foi isso. Eu peço a Deus que eu esteja certo, né? E que você tenha aí um entendimento do que eu trouxe aqui, do que eu trouxe e passei. Se você achou interessante, compartilhe com alguém que se interessa por esses assuntos, esses temas também, para que a gente possa abrir os olhos das pessoas em relação aos tempos que estamos vivendo. Eu venho batendo aqui nessa tecla, porque a gente já estamos no princípio das dores. A grande tribulação, ela está onde está de Deus para acontecer. Isso a gente tem visto, as tensões no mundo, em questão de guerra. Se estourar uma terceira guerra mundial, aí a gente sabe que é o fim de tudo mesmo. Só falta mesmo aí isso acontecer e Yahushua voltar. Fique com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.